Gente boa de Deus, vamos lá para mais uma reflexão. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo faz uma menção a um homem chamado Alexandre Latueiro. E ele faz a menção àquele discípulo, dizendo que aquele discípulo tinha causado muito males a ele. Queridos, os psicopatas estão em tudo quanto é lugar. Eles estão na igreja, eles estão no ministério, eles estão na família, eles estão nas escolas, eles estão no trabalho. E os psicopatas são pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma percepção muito violenta. E outra coisa, o psicopata ele não tem sentimento. E outra coisa, o psicopata ele gosta muito de ver as pessoas sofrer. Se você estudar a história do maníaco do parque, quando ele ia finalizar a sua vítima, o que ele levava? Ele levava uma vítima para perto da outra. Aí quando as vítimas via a outra já finalizada, as meninas ficavam apavoradas, ficavam horrorizadas com aquela situação. E o horror daquela menina alimentava o ego dele. Queridos, então nós temos que entender que esses psicopatas estão em tudo quanto é lugar. Eles têm prazer, eles têm desejo, eles têm tara em ver as pessoas sofrerem, em ver as pessoas, em ver as pessoas gritarem, em ver as pessoas chorarem. Eles têm essa tara, eles têm esse negócio. Então, e essas pessoas estão em tudo quanto é lugar. Eu me lembro da história de uma jovem que tentou se relacionar, desse relacionamento nasceu uma filha, né? Mas ela tinha uma família de psicopata, Aí quando ela voltou para casa, essa família de psicopata começou a usar ela, começou a botar medo no coraçãozinho dela. Porque o psicopata, gente, isso é o que acontece, se ele perceber que você tem medo, é como se fosse um ninho. E aí ele vai lá e bota os ovos dele lá naquele ninho. Então se você mostrar que está com medo do psicopata, é como se você mostrar, isso aqui tem um ninho, e aqui você pode botar seus ovos. Então foram falando para aquela jovem, olha, você não pode ter outro relacionamento, porque o outro relacionamento vai estrupar a sua filha, vai destruir a sua filhinha, você tem que ficar aqui com a gente cuidando dessa casa. E aquela jovem ficou naquela situação e até hoje não conseguiu se relacionar, até hoje não conseguiu sair daquela prisão que aqueles psicopatas botaram ela. Então, queridos, o que eu vou dizer para vocês? O psicopata está em tudo quanto é lugar. E na história de Paulo, nós vemos que Paulo ele foi amorfinado. O psicopata maltratou muito ele. O psicopata, o Alexandre Latueiro, fez muita covardia. Ele estava velho, ele estava doente, estava preso dentro de uma masmorra, e tinha um satanás, um demônio desse, um psicopata desse, aniquilando ele. Mas ele não ficou com ódio. Ele fala assim, o Senhor vai dar a paga a esse psicopata. Então, querido, no nosso caminho nós vamos encontrar com esse tipo de gente. Psicopata, pessoas doentes, pessoas que têm prazer, que têm tara, que têm desejo, que têm como se fala, nosso sentimento dá tesão neles. Então essas pessoas vão estar por aí, cara. Se a gente não souber lidar com esse tipo de pessoa, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar amorfinados. Por isso você tem que perceber esse psicopata, você tem que entender ele. Você não pode mostrar medo, você não pode mostrar nada, porque se você mostrar medo, ele vai se aproximar de você e vai acabar aniquilando você. E assim eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Pense nessa situação. Se você tem um psicopata, se você convive com algum desse, e aí escreva no comentário. Muito obrigado.